Olá, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. A gente vai falar nessa aula de hoje sobre a dieta plant-based e o câncer coloretal, né? E vamos fazer um pouco de associação entre a alimentação plant-based e o câncer coloretal. Será que ela protege? Será que ela não protege? Vamos passar um pouco aqui sobre o conhecimento científico, o que é que ele tem para nos mostrar. Primeiro, vamos lembrar e pensar aqui que o câncer coloretal é a terceira principal causa de malignidade no mundo e é a quarta maior causa de morte por câncer em todo o mundo, tá? Então, é realmente um problema de saúde pública no qual a gente deve ficar atento. E quando a gente pensa nisso, o principal é a gente fazer sempre a prevenção. A gente tem fatores genéticos que estão relacionados ao aparecimento de câncer, porém, o nosso estilo de vida e aquilo que a gente se expõe é imprescindível para termos aí então um desfecho, né? A maioria das pessoas elas acabam desenvolvendo câncer principalmente pelo contexto de vida dela, né, ao qual o estilo de vida vai predispor, vai criar esse cenário propício, né? Quando esse corpo ele encontra uma herança genética associada a um estilo de vida desfavorável, o câncer ele fica muito mais próximo dessa pessoa. Então, vamos pensar em prevenção. Quando a gente pensa em prevenção, a gente vai falar sobre carnes vermelhas e comentar aqui com vocês que o consumo de carnes vermelhas está associado com um risco aumentado de câncer coloretal e não só de câncer coloretal, mas de muitos outros tipos de câncer a gente vai ver. E vamos definir o que é carne vermelha, né? Carne vermelha não é somente a carne bovina, mas é também carne de porco, ovelha e outros animais dessa linhagem, enfim. Então, carne vermelha é tudo que a gente tem relacionado com essa pecuária, né? Então, ovelha, bode, carneiros, enfim, tudo isso é considerado, búfalo, tudo isso vai ser considerado, então, carne vermelha, inclusive o porco, que para algumas pessoas é considerado uma carne branca, mas não é também carne vermelha. E aí, olha só, esse artigo publicado em agosto de 2021 vai falar sobre o consumo de carne vermelha e carne processada em relação à incidência de câncer. Lembrando que toda vez que a gente falar de incidência, a gente está falando dos novos casos, tá certo? E o que é que esse artigo traz de informação? Ele diz que esse estudo, ele mostra que a alta ingestão de carne vermelha está associada positivamente ao risco de câncer de mama, de endométrio, colo retal, pulmão, hepatocelular, que a ingestão de carne processada também está relacionada com câncer de mama, colo retal, pulmão, enfim. Então, vamos ficar em cima dessa abordagem, porque nós temos muito o que falar sobre isso, lembrando que carne processada, citando exemplos de carnes processadas, a gente tem os diversos embutidos, mas a gente também tem aqueles produtos lá congelados, que tem um alto teor de sódio de aditivos, e que o alto teor de sódio na alimentação também pode predispor, pode aumentar o risco de câncer. Vocês vão ver aqui. Olha só, esse artigo aqui de oncologia, publicado na revista JAMA, ele fala sobre, então, a incidência do câncer coloretal e sobre dieta, e olha a informação que ele traz aqui, ó. Evidências sugestivas que apoiam a adoção de um padrão alimentar saudável geral. E quando ele fala de padrão alimentar saudável geral, ele não está nem se referindo aqui, ó, a uma dieta plant-based. Ele está falando de que é um padrão alimentar saudável de modo geral, onde ele faz a exclusão de produtos
que são tidos como não saudáveis. E quando ele fala de dieta mediterrânea, dieta pesco-vegetariana, semi-vegetariana, elas também estão aqui, elas também aparecem como padrões alimentares que ajudam a prevenir esse câncer coloretal. E padrões alimentares ocidentais estão associados ao aumento do risco de câncer coloretal. Vamos lembrar aqui o que é o padrão ocidental, que a gente chama de dieta ocidental, que é uma alimentação mais industrializada, mais rica em carboidratos, sobretudo os refinados. Então, bebidas açucaradas, alto teor de sódio, de aditivos químicos. Isso caracteriza muito essa alimentação ocidental, né? Um alto teor de gordura também faz parte e que vai estar associado ao aumento do risco do câncer de cólon. E ele ainda traz aqui algumas conclusões de que existem recomendações, né, de que a dieta ela vai ajudar sim na prevenção primária do câncer coloretal, vai enfatizar a ingestão das fibras do cálcio do iogurte, porque o iogurte aparece, porque o iogurte é um produto fermentado e alimentos fermentados, eles têm uma característica de melhorar a microbiota intestinal, de mudar esse perfil de microbiota intestinal, dar uma equilibrada e isso faz com que a gente tenha uma melhora de mucosa intestinal, mas também melhora da nossa microbiota, que vai interferir em todos os processos, em todas as áreas do nosso corpo. E que uma ingestão menor também vai estar associada a um padrão de prevenção de carne vermelha e álcool. Então, ingestão reduzida de carne vermelha e álcool também vai estar associada a essa recomendação quando a gente pensa em prevenção. Adiantando, a gente vai para esse jornal de nutrição e aqui nós vamos ver um relatório que foi elaborado por especialistas da área de nutrição, dietética, atividade física, e eles vão trazer, né, o impacto, quais são as direções futuras para o câncer, né, atividade física, nutrição voltada para o câncer. E olha que coisa boa aqui que ele fala. Há fortes evidências, principalmente da Ásia, de que o consumo de alimentos preservados por salga é uma causa de câncer de estômago. Né? Então, vamos lembrar, não é aqui, né? No continente asiático, porém, o ditado diz assim, quando você vê as orelhas do seu vizinho arder, você põe as suas de molho. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas eu gosto de analisar. Então, aqui a gente tem o hábito de, aqui, né, vamos falar aqui no Brasil, né? A gente tem o hábito de, além de ingerir muito sódio relacionado aos alimentos industrializados, muitos produtos de origem animal também são conservados a partir de salga. E o alto consumo desses produtos podem estar relacionados aqui, ó. Então, quando você associa, por exemplo, uma carne conservada por salga, você está duplicando o seu risco, por assim dizer, né, de maneira, estou falando aqui de maneira empírica, né, que não significa que realmente dobre, a gente teria que ter uma pesquisa científica para isso, mas você está usando dois fatores de risco, você está tendo, então, uma carne vermelha e mais o sal, então, dois fatores de risco em um só. E ele diz mais aqui, o padrão, quando pensa no padrão alimentar mediterrâneo, ele diz que muitos estudos sugerem que esse padrão alimentar, o mediterrâneo, está associado à redução de vários tipos de câncer. Por que a alimentação mediterrânea está associada à redução do risco de câncer? Porque é uma alimentação que tem uma redução também do consumo das carnes vermelhas. É uma alimentação que está muito mais voltada para o consumo dos peixes e dos frutos do mar, assim chamados, né, frutos do mar. Então, para os animais marítimos, que tem um perfil de gordura que é mais anti-inflamatório, mas eu não quero chamar atenção para isso, porque a alimentação mediterrânea, ela é principalmente
uma alimentação plant-based, visto que é voltada para o consumo de oleaginosas, voltada para o consumo de cereais do tipo mais integral, muito menos refinado, tem uma redução de sal, tem uma redução de produtos industrializados. Então, é um padrão alimentar muito interessante quando a gente pensa do ponto de vista protetivo contra o câncer. E aqui, ainda continuando nesse tema, a gente vai ver aqui fortes evidências que a atividade física diminui o risco do câncer de cólon. Grãos integrais, alimentos que contêm fibras dietéticas, produtos lácteos, vamos destacar então os iogurtes por causa desse perfil de microbiota, suplementos de cálcio, estão aqui também associados à redução do risco de câncer de colo. E quando a gente pensa no aumento do risco do câncer de colo, olha quem aparece. Carne vermelha, as carnes processadas, gordura corporal, enfim, bebidas alcoólicas. Então, esse padrão aqui, aquele velho churrasquinho que você acha que é muito legal, muito interessante e divertido, e que começa na sexta-feira e vai até o domingo, e às vezes ainda sobra carne para você comer durante a semana, ele está ligado fortemente ao aumento do risco do câncer de cólon. Então, atenção aí para o seu padrão alimentar. E as fibras, né? As fibras dietéticas, vamos lembrar que animais não têm fibras, então carne não tem fibra, frango não tem fibra. Quem vai fornecer fibra para a gente são os vegetais. Então, a gente tem os feijões, a gente tem as sementes em geral, os cereais, as cascas de frutas, né, os talos, folhosos, tudo isso vai fornecer para a gente um perfil diversificado e bacana de fibras associado também a antioxidantes, nutrientes, vitaminas, sais minerais, enfim, que tudo isso vai ajudar o nosso corpo a ter um equilíbrio nutricional voltado para uma qualidade de saúde acentuada. Então, essa alimentação com mais fibra, ela está relacionada ao menor risco do câncer coloretal. As dietas baseadas em plantas, elas têm um papel, sim, na prevenção da doença, do câncer, mas também em outras doenças a gente vai ver aqui. Né? E os padrões alimentares com baixo consumo ou nenhum consumo de origem animal, a gente vai ter alguns tipos. A gente tem dieta vegana, a gente tem dieta vegetariana e atualmente se fala, pelo menos cientificamente, da dieta pesco-vegetariana, que apesar de não ser reconhecida pelas sociedades vegetarianas, elas trazem do ponto de vista científico uma forma mais fácil de a gente compreender quem é essa pessoa que está sendo pesquisada, se ela faz uso de peixes ou não, ou se ela é realmente uma vegetariana do tipo estrita. E quando a gente fala de uma dieta vegana, apesar de não ser também uma nomenclatura muito comum, a gente hoje tem uma facilidade de compreender que quando a gente fala de uma alimentação vegana, a gente está referindo àquela pessoa que não ingere nada de origem animal. Que aquela pessoa vegetariana, ela pode estar ainda associada ao consumo ela pode estar associada ainda ao consumo de produtos lácteos e de mel, por exemplo, de ovos. Bom, vamos entender então esses índices, porque será que qualquer alimentação plant-based vai fornecer para a gente esse cuidado, esse amparo e reduzir os riscos de a gente desenvolver o câncer coloretal? Vamos pensar nisso então. Então, foram desenvolvidos a nível científico alguns índices para a gente poder compreender que qualidade de dieta baseada em plantas é essa. Então, a gente tem uma dieta geral, onde eu não faço distinção ou diferença entre alimentos plant-based saudáveis e alimentos plant-based não saudáveis. E a gente tem, então, a alimentação
alimentação baseada em plantas do tipo saudável, que vai estar associada a um menor risco do câncer, e a gente tem as dietas baseadas em vegetais, que são mais insalubres, e que essa vai estar associada a um maior risco de câncer, sim, tá? A gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente, mas tenham em mente que dentro do padrão dietético plant-based, a gente pode ter uma alimentação plant-based saudável, mas a gente também pode ter uma alimentação plant-based não saudável. Isso é perfeitamente possível. Bom, aí vamos para esse artigo aqui, que foi publicado também agora, ó, em 2021, tá pertinho. E a gente vai falar, esse artigo ele vai buscar a qualidade dessas dietas baseadas em plantas e vai associar com o risco de hipertensão. E o que é que ela traz de informação? Muito bem, vamos lá. Essa pesquisa ela foi elaborada lá na Coreia do Sul e eles acompanharam mais de 5.000 pessoas, entre homens e mulheres. Essas pessoas, quando entraram no estudo, elas não tinham hipertensão e elas não tinham doenças, nenhuma doença crônica relacionada no início do estudo. Então, eram pessoas dentro dessa faixa etária de idade, mas que no começo não tinham patologias relacionadas, né? Não tinham doenças crônicas. E aí, ao longo desse acompanhamento, que levou 14 anos, 2.244 pessoas desenvolveram hipertensão. Mas olha só, as pessoas que tinham uma alimentação, dieta plant-based saudável, elas tinham uma incidência 35% menor de hipertensão do que as pessoas que tinham uma alimentação plant-based não saudável, a dieta insalubre. A dieta não saudável, ela aumentava o risco de hipertensão, ela aumentou a hipertensão em 44% dessas pessoas. Então, vamos pensar sempre desse ponto de vista. Eu sei que as pessoas, que uma boa parte dos vegetarianos e dos veganos que aderem a esta alimentação, que aderem a essa prática alimentar, elas fazem por uma empatia, né, por uma questão de proteção aos animais. Mas eu acho que já que você decidiu fazer uma alimentação em que você protege os animais, o que é muito, muito importante, vamos pensar também em proteger a sua saúde também. Porque se você aderiu a essa alimentação, você protege o outro, mas você também se protege, tá bom? Vamos pensar nisso. Aí a gente vai para um outro artigo aqui, ó, onde a gente vai pensar em alimentação plant-based, mas agora pensando na incidência do diabetes do tipo 2 em homens e mulheres. O que é que esse artigo vai trazer? Olha só, aqui, vamos pensar aqui, ó, o verdinho é a alimentação plant-based saudável. Olha o risco, a incidência caindo, a incidência de diabetes do tipo 2 caindo, né, nas pessoas que tem uma alimentação plant-based. Quanto maior o consumo desses alimentos saudáveis, menor o risco, né? E olha aqui, uma alimentação plant-based não saudável, que é o vermelhinho. Olha o risco aumentado, ao invés de ser reduzido, como a sua versão saudável, as versões não saudáveis da alimentação vegetariana, elas podem ser consideradas um risco do ponto de vista, né, do ponto de vista do diabetes do tipo 2. Por quê? Porque quando a gente pensa, vocês vão ver lá na frente, eu vou mostrar para vocês, uma alimentação plant-based, ela é muito voltada também para cereais, para leguminosas, né? Quando a gente pensa numa dieta não saudável, né, o vermelhinho rico, quando a gente pensa numa dieta não saudável, a gente vai observar que essas pessoas, elas acabam ingerindo uma grande quantidade de cereais refinados, tá? Vamos adiante. Vamos ver mais coisa aqui, porque tem mais coisa publicada. Esse aqui, ó, um artigo de 2017, vai também pensar na alimentação plant-based saudável e não saudável e o risco de doença coronariana. O que ele traz de informação para a gente? Vamos olhar esse gráfico aqui. O que esse gráfico está mostrando? Que a dieta saudável, que agora a dieta saudável está em vermelhinha, ó.
a alimentação saudável, a dieta plant-based saudável, ela reduzindo aqui ó, o risco da doença coronariana. E esse tracejado subindo aqui é o quê? É isso daqui embaixo, ó. A dieta plant-based não saudável. A dieta plant-based não saudável associada ao aumento do risco de doença coronariana. E aqui do lado, a gente vai ter, aqui no risco vermelho, são alimentos, produtos animais. O consumo de produtos animais aumentando o risco de doenças coronarianas, que a alimentação plant-based, que aqui você não consegue ver, mas a alimentação plant-based não saudável, ela também vai seguindo o mesmo padrão ali, ó, de uma alimentação com produtos animais, ela também vai aumentando o risco. E que essa alimentação plant-based, então, saudável, ela vai, de fato, produzir uma proteção em relação às doenças coronarianas. Nesse próximo artigo que eu trago para vocês, a gente tem a alimentação plant-based, pensando no risco do câncer coloretal, e vamos lá, né? Pensando nesses índices, aqueles índices de dieta baseada em plantas que nós falamos. O que é que ele vai trazer? Eu vou trazer alguns gráficos e vocês vão observar também. Olha só, a gente vai ter aqui, ó, redução, dieta plant-based de maneira geral, reduzindo aqui o risco de doença do câncer coloretal nos homens. Reduzindo. Nas mulheres, reduz, mas não é tão significativo quanto nos homens. Aqui a gente tem a alimentação plant-based saudável. Olha só, a alimentação plant-based saudável, tanto em homens quanto nas mulheres, a gente tem uma tendência de redução do risco. E quando a gente pensa em uma dieta plant-based não saudável, olha só o risco aumentado. E aumentado para homens e mulheres, mais aumentado nos homens. Então, parece que os homens, eles têm uma resposta mais interessante, mais significativa à alimentação, quando pensado do ponto de vista do câncer coloretal, do que as mulheres. Então, homens aí, ó, atenção, vocês que já têm uma carga genética, né? Não só pela carga genética, mas porque também os fatores de estilo de vida, eles são, sim, eles podem ser preditivos, tá? Podem ser definidores de um desfecho em saúde. Bom, aqui a gente vai fazer a associação entre, a alimentação e a incidência do câncer coloretal, esse artigo aqui que também foi publicado, mas, ó, olha só, desde 2008. Então, é um assunto, é um tema que a ciência já vem tratando já há bastante tempo. E aí você vai dizer assim para mim, mas esse artigo aqui é mais antigo. E o anterior, que era mais novo, que era desse ano, né? Então, a gente vê que as pesquisas, elas vão e vêm, o tempo vai passando e elas vão confirmando aquilo que a gente já sabe já há algum tempo. Aqui, por exemplo, esse artigo ele diz o seguinte, que nos homens o padrão vegetal e frutífero foi associado à redução da incidência de câncer coloretal, né? Quando comparado às escolhas alimentares menos salutares, né? Quando você compara uma alimentação que não é saudável com uma alimentação que é rica em vegetais, né? Rica em frutas, essa incidência de câncer coloretal, ela reduz, o que é muito importante para a gente precisa estimular a população, a nossa população a ingerir mais vegetais e reduzir, sim, os produtos de origem animal que estão mais fortemente ligados a diversos tipos de câncer, mas sobretudo ao câncer coloretal. E aí, o que é, então, uma alimentação plant-based insalubre? Uma alimentação plant-based insalubre vai ser, então, aquela alimentação mais relacionada com as frituras. E vamos lembrar, né? Aqui a gente tem alimentação plant-based, a gente tem aqui anéis de cebola, a gente tem batata, que não deixam de ser vegetais, mas associados a um padrão
insalubre por causa do tipo de preparação, né? Aqui a gente tem o açúcar, a gordura, né? As farinhas refinadas, os produtos refinados. Aqui a gente tem, então, os sorvetes e vários outros tipos de produtos, né? Associados ao aumento de gordura. Aqui atrás vocês vão ver os biscoitinhos, que apesar de serem caseiros, mas também a gente tem o excesso dos farináceos, o excesso do açúcar, da gordura, né, o excesso do pãozinho. Então, quando a gente pensa numa alimentação plant-based, todos esses produtos aqui, eles são associados, então, a uma alimentação plant-based, e todos esses alimentos aqui estão relacionados a um padrão alimentar vegetariano, porém, quando a gente analisa, todos eles estão associados a uma dieta insalubre. E quando a gente conversa com o paciente, ele diz assim, não, mas eu só como bolo uma vez por semana, ele só come bolo uma vez por semana, ele só come batata frita uma vez por semana. Mas quando faz o somatório de tudo isso aqui, isso daqui representa muito dentro da semana dele. E o que é então uma alimentação que significa uma alimentação plant-based do tipo saudável? Uma alimentação plant-based do tipo saudável deve ser exatamente o contrário da anterior. Então, a gente tem que pensar nos alimentos de maneira mais integral, pensando numa forma de preparo que seja mais caseiro, dando preferência a preparações em que a gente vai para a cozinha de fato, né, e que a gente faz essa conexão mais realmente com esse alimento de maneira mais in natura, de preferência, não esquecendo o valor que o nosso feijãozinho, no nosso feijão com arroz, ele tem para nós quanto brasileiros. Isso tem um valor inestimável quando a gente pensa do ponto de vista nutricional, mas que só isso não é suficiente. Então, a gente precisa ter uma combinação de vários alimentos de origem vegetal, mas pensando sempre em preparações mais saudáveis. Eu trouxe aqui, né, as principais coisas, os principais grupos de alimento, mas também preparações mais saudáveis realmente, apenas como um título de a gente ter uma exemplificação do que é uma alimentação plant-based saudável. Existiriam outros pratos que a gente poderia trazer aqui como exemplo para mostrar para vocês de uma alimentação plant-based saudável. Mas o que eu quero hoje destacar e comentar com vocês é a importância que a alimentação, então, ela tem para prevenir, para deixar a gente distante desses problemas, para nos distanciar desses problemas de saúde. Vocês viram, não é uma questão somente de nos proteger em relação ao câncer coloretal, mas é de nos proteger em relação a muitas outras doenças, né? Vocês viram o diabetes do tipo 2, vocês viram a doença coronariana, vocês viram a hipertensão, tudo relacionado com o estilo alimentar, se ele é saudável ou não. Então, eu vou ficar por aqui. A gente já tem muito tempo falando, eu espero que você, a partir de hoje, você pense muito mais em relação às escolhas alimentares que você faz e que as suas escolhas alimentares, elas sejam pautadas não apenas, é claro, em sabor, mas que sejam pautadas também em te afastar do risco de ter esse tipo de doença, mas que mantenha aí também, que preserve a característica cultural do seu lugar, da sua região. E todos nós temos aqui, né? A gente tem o produto que faz parte da nossa cultura e que a gente tenta valorizar. Então, que apesar disso, apesar desse produto, apesar dessas escolhas, apesar desse padrão alimentar cultural, que a gente possa sobressair em relação a isso e fazer as melhores escolhas sempre, né? Pensando sempre do ponto de vista de que a gente não come somente para ser feliz, mas que a gente come para se nutrir, que a gente come para ser saudável, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.